Gênesis 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade, e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E eles lhe disseram: Por que meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti, da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos a meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse: Longe de mim que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não deixai que a tua ira se acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos a meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno. E seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos a meu senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que quando nós subimos a teu servo, meu pai, dissemos-lhe as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: Ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: Sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: Ele certamente foi despedaçado,
e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com os seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo? Para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre o meu pai. Gênesis 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce até mim, e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e a tua casa e tudo o que tens não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto, apressar-vos-eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim,
E eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para os vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu a cada homem mudas de roupas, mas a Benjamim lhe deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para o seu pai, para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram. E ele lhes disse: Vede para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai. E lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: Isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo? Eu irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos e suas mulheres nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus 2 filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, e Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar, Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33.
E os filhos de Gade, Zifion, e Agi, e Suni, e Esbom, e Icri, e Arode, e Areli. E os filhos de Aser, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e ela deu estes a Jacó, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo foram 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naftali, Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E ele enviou Judá adiante até José para direcionar sua face para Gósen. E eles vieram à terra de Gósen. E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gósen. E se apresentou a ele e se lançou ao seu pescoço, e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. E Israel disse a José: Agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó para dizer-lhe: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado, e eles trouxeram seus rebanhos e seu gado e tudo que eles têm. E acontecerá que, quando o Faraó vos chamar e lhes disser qual é a vossa ocupação, vós direis: O negócio de teus servos tem sido com gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também de nossos pais, para que possais habitar na terra de Gósen, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios.